Bom, no Congresso, o deputado Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, apoiado por líderes de 7 partidos da oposição e da minoria, entrou com um requerimento para que a Câmara aprove uma moção de repúdio a qualquer tentativa de comemoração do golpe civil-militar de 64. E é com ele que a gente conversa agora para saber os detalhes. Olá, deputado, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Thalita. Estaria melhor se o plenário da Câmara já tivesse votado esse requerimento importante de posicionamento do poder político do Congresso Nacional. Mas boa tarde para você e estou aqui à disposição. Deputado, a expectativa de que vote hoje, eu queria que você falasse um pouquinho, inclusive, sobre as intenções em apresentar esse requerimento de moção de repúdio. Por que seria importante que isso acontecesse nessa data? Olha, porque o Brasil enfrentou uma ditadura militar extremamente violenta, não apenas no número de mortos, mas no número de pessoas que tiveram que deixar o país. São 10 mil exilados, cidadãos e cidadãs brasileiras que tiveram que sair, foram os que morreram, que foram torturados, a imprensa que foi censurada, né? E, assim, o impacto da ditadura na ampliação da desigualdade, na construção de uma política de repressão muito violenta nas polícias militares estaduais, são heranças dessa ditadura, e que o Brasil ele teve muita dificuldade. Nós tivemos aí uma comissão da verdade, já com a presidenta Dilma Rousseff, que teve essa coragem de estabelecer uma comissão da verdade, buscando, assim, qual é o objetivo da comissão da verdade. Assim, o principal objetivo dela é expor claramente, botar em cima da mesa, sem tentar esconder o que aconteceu durante o período da ditadura. Então, isso aconteceu no Brasil a partir da Comissão da Verdade, mas, digamos assim, de maneira muito clara, timidamente, e em relação ao que aconteceu nos nossos países vizinhos, na Argentina, no Uruguai. Então, o Congresso Nacional ele é muito esquivo em se posicionar e em mostrar claramente que ele condena. Você tem aquela cena clássica que está circulando nas redes sociais, inclusive nas minhas, do então presidente da Câmara dos Deputados, presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães, falando claramente isso, né? Eu tenho nojo e ódio à ditadura. E depois disso, o Congresso Nacional, então, ele se coloca muito conciliador e não se posiciona. Então, a minha expectativa é que o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, coloque para a sociedade, que nem os ministros do STF colocaram, a posição do Poder Legislativo. Assim, isso é muito importante. Parece, não, mas isso é simbólico, isso não vai ter impacto. Tem um impacto muito grande de discurso para a sociedade. O que a gente está vendo hoje, isso até assim, me dá uma certa alegria, é que a narrativa de defesa da ditadura está perdendo, levando uma surra nas redes sociais da defesa da democracia e da condenação do golpe, da ditadura e dos seus efeitos. Deputado, o Congresso, numa votação como essa hoje, seria favorável a esse repúdio da celebração do golpe de 64? Eu acho que sim. Nós temos aí uma minoria de parlamentares que são, eu diria, os seguidores fundamentalistas do presidente Jair Bolsonaro, que provavelmente votariam contra. Mas nós temos aí, não só dentro da oposição, seríamos ali 130 votos, 140 votos favoráveis, mas nós temos os democratas, né? A gente tem muita diferença ideológica, diferença de posição quanto às questões econômicas, mas nós estamos falando da democracia, nós estamos falando do regime que viabilizou que nós estivéssemos ocupando assentos no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado da República. Então, eu não vejo muito como você usar, diferente do que fez o então deputado federal Jair Bolsonaro no dia do impeachment da presidente Dilma. Aquilo foi de uma violência atroz, homenagear o torturador Brilhante Ustra na votação do impeachment, daquele que foi um golpe no Brasil. Aquela violência que foi cometida dentro do plenário da Câmara dos Deputados nunca foi reparada. Oficialmente, seria uma condenação do golpe militar, da ditadura, de todas as suas consequências nefastas. Seria uma maneira de nós darmos um recado para todos esses que querem ser o que o Bolsonaro foi no passado. Isso aqui
nós não aceitamos, nós não toleramos, nós condenamos. Então, a minha expectativa é que a Câmara dos Deputados faça claramente isso no dia de hoje. Hoje é um dia especialmente importante, porque o presidente conseguiu, tirou o ministro da Defesa e colocou um que teve ali como seu primeiro ato determinar a comemoração. Thalita, olha só, as pessoas elas defendem a ditadura sem saber o que elas estão falando. Nós tínhamos, em 1964, um presidente constitucional, regularmente eleito, do PTB, um partido que não era um partido de esquerda, era um partido nacionalista, era um partido que tinha um projeto de inclusão social, mas que nunca passou sequer perto de defender, por exemplo, ideias socialistas. Que tinham reformas de base sendo debatidas, que queria pautar isso daí. Nós não tínhamos um movimento, nem tipo de movimento organizado de levante comunista, e o argumento que embasa o golpe militar é de que eles teriam nos livrado de uma ditadura do proletariado e do comunismo. Isso é mentira. É importante esclarecer para as pessoas que isso não é verdade. Derrubaram um presidente constitucional sem ter sequer risco de nós vivermos uma ditadura. O paralelo que eu faço é, por exemplo, o governo do presidente Lula ou da presidenta Dilma, que eles acusam de ser comunistas, eram governos que tinham uma posição da esquerda, que faziam um governo de conciliação, com forças de centro, inclusive, e que nunca chegou nem perto de propor nada que pudesse ser considerado revolucionário. Então, seria assim, a gente dizer que ali no governo da Dilma nós tínhamos ali uma tentativa de transformar o Brasil num país comunista, o que nunca chegamos nem perto de ser. Deputado, acho que você traz muito bem a recordação do que foi aquele voto do deputado Bolsonaro no pedido de impeachment ali da presidenta Dilma Rousseff, em que ele elogia o Ustra, e desde então a gente ficou meio engasgado com tudo isso, né? A gente que sabe, que tem consciência do que foi esse período da ditadura militar aqui no país, a gente ficou engasgado, então de fato seria muito importante que a Câmara votasse e repudiasse essa celebração. Só para finalizar, eu queria pedir a sua opinião e a sua análise sobre a possibilidade de Arthur Lira abrir um de dezenas de pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro que estão ali parados na Câmara Federal. Você vê essa possibilidade? Conversava agora com o Gustavo Conde, ele acredita que há uma possibilidade diante dessas mudanças que aconteceram, inclusive, que enfraquecem o governo nesse momento. Você também avalia dessa maneira? Há possibilidade? Veja, o Centrão é um partido que ele promove o equilíbrio da política. Ele tenta o tempo todo gerar algum grau de estabilidade. Agora, isso tem um custo muito grande para o governante. Eu falo isso porque eu fui governador do estado do Amapá e eu entendo muito bem qual é a posição de você governar e ser muito pressionado. Eu acho que o presidente está errado, absolutamente errado. Mas a pressão que o Centrão vai fazer para aumentar o seu espaço de influência dentro da máquina pública, ele vai ser o elemento que vai determinar um pouco se esse processo pode avançar e evoluir para um pedido de impeachment ou não. E aí, uma outra força que entra também nessa equação é a popularidade do presidente. O que a gente vem acompanhando é uma queda significativa da popularidade do presidente. Já teve bem mais alto ali depois da aprovação do auxílio emergencial, né, que foi, digamos assim, uma carona, uma surfada que o presidente deu numa ação que foi do Congresso Nacional, em particular da oposição dentro do Congresso, mas agora, com o fim do auxílio emergencial, com o aumento do número de desempregados e de mortes, a popularidade dele caindo, Thalita, eu acho que nós podemos ter aí, nas semanas que virão, uma situação, aquela tempestade perfeita que viabiliza uma decisão tão importante como essa, que eu sou signatário de mais de um pedido de impeachment e gostaria que isso acontecesse, porque eu não vejo outro caminho para o Brasil sair da pandemia. Isso pode vir, sim, a acontecer. Mas eu não diria que essa questão ela já está definida. O Centrão vai pressionar, vai depender muito da capacidade do presidente de resistir, e me parece que ele está fragilizado nesse momento, que o golpe que ele deu, o golpe, né, entre aspas, nas Forças Armadas, aí, talvez não tenha o efeito que ele esperava. Eu acho que isso também é um fator que a gente vai ter que acompanhar. Então, assim, eu diria que
É uma possibilidade, sim. Nós vivemos isso faz pouco tempo, né? A gente sabe que o clima entre não ser possível, do ponto de vista das condições políticas e da sociedade, para ser possível, assim, são acontecimentos que eles podem se processar muito rapidamente. Então, eu acho que pode sim, mas esse movimento ainda não dá para você dizer com tanta certeza se é agora ou se isso vai, depende muito da maneira como você comportar esses diferentes atores. A oposição está pedindo, né? Pedimos mais uma vez hoje, porque é necessário, porque isso é importante para o Brasil. Mas aí depende de outros fatores. Deputado, um prazer te receber por aqui. Espero que você volte outras vezes, inclusive, para conversar aqui com a gente, para que a gente tenha atualizações rápidas sobre esse possível processo de impeachment em discussão na Câmara dos Deputados. E um grande prazer, um abraço para você, uma boa tarde. Muito obrigado. Ditadura nunca mais e fora Bolsonaro. É isso, obrigada. Deputado Camilo Capiberibe participou aqui com a gente falando então sobre esse requerimento por uma moção de repúdio à celebração do golpe de 64 ali na Câmara dos Deputados.